No início do século XX, a ciência enfrentava um impasse. A física clássica já não conseguia explicar o comportamento da matéria em sua forma mais íntima. Foi então que Niels Bohr ousou dar um passo além. Com uma proposta híbrida, entre o clássico e o novo pensamento quântico, conseguiu explicar fenômenos que antes eram um mistério e preparou o caminho para o surgimento da mecânica quântica moderna. Hoje, vamos entender como o modelo atômico de Bohr marcou essa transição histórica na maneira de enxergarmos a matéria e a própria realidade. Como vimos nas últimas aulas, a compreensão do átomo não surgiu pronta. Ela foi construída ao longo de mais de um século de descobertas, erros e revoluções científicas. Essa fascinante história vai desde 1808, com o modelo atômico de Dalton, até 1926 com o modelo atômico quântico. A história do átomo é a história da própria ciência evoluindo. O modelo de Rutherford foi um marco, revelou que o átomo possui um núcleo central e elétrons ao redor, como um pequeno sistema solar. Mas havia um problema profundo, um problema que a física clássica não conseguia resolver. Pela teoria eletromagnética, elétrons em movimento circular deveriam emitir radiação continuamente, perdendo energia sem parar. E, ao perder energia, eles cairiam no núcleo em frações de segundo. Isso significaria que o átomo seria instável, que a matéria simplesmente não poderia existir como conhecemos. No entanto, os átomos são estáveis. Era preciso uma nova ideia. Uma ideia que rompesse com a física clássica. E é exatamente nesse ponto que Bohr entra na história. O modelo de Bohr não surgiu do nada. Ele se apoia em 3 pilares fundamentais que mudaram a física para sempre. Primeiro, a quantização da energia. Em 1900, Planck revelou que a energia não é contínua, ela é emitida em pacotes discretos, os chamados quanta. Segundo, os espectros atômicos. Cada elemento emite luz em comprimentos de onda específicos, como uma assinatura luminosa única, um verdadeiro código de barras do átomo. E terceiro, o equilíbrio de forças. A atração elétrica entre núcleo e elétron precisa equilibrar o movimento circular. Bohr uniu essas ideias e construiu um modelo que conectava observação, matemática e revolução científica. Um experimento simples revelou um dos maiores mistérios da física. Ao aquecermos um gás de hidrogênio, ele não emite todas as cores da luz, apenas algumas linhas bem definidas. Compare com a luz do Sol, um espectro contínuo, completo. Já o hidrogênio mostra somente 4 linhas visíveis, como se escolhesse exatamente quais cores pode emitir. E mais intrigante, cada elemento possui o seu próprio padrão, único, inconfundível. A pergunta era inevitável: por que os átomos não emitem qualquer energia, mas apenas valores específicos? Foi esse enigma experimental que Bohr decidiu explicar, e que levou à ideia de níveis de energia quantizados. Para resolver o colapso do átomo clássico, Bohr fez algo radical, ele propôs novos postulados. Primeiro, os elétrons só podem existir em órbitas estacionárias específicas. Nessas órbitas, eles não perdem energia, o átomo torna-se estável. Segundo, o movimento do elétron é quantizado. O momento angular não pode assumir qualquer valor, apenas múltiplos inteiros. A natureza, nesse nível, não é contínua, ela é discreta. Terceiro, os elétrons realizam saltos quânticos entre níveis de energia. Ao saltar, absorvem ou emitem exatamente a energia correspondente à diferença entre as órbitas. Era a física clássica sendo reescrita, passo a passo, rumo ao mundo quântico. No modelo de Bohr, os elétrons não se movem de forma contínua entre as órbitas. Eles realizam algo surpreendente, saltos quânticos. Quando o elétron absorve energia, um fóton, ele salta para um nível mais externo, de maior energia. Mas esse estado é instável. Ao retornar para um nível mais interno, ele devolve exatamente essa energia na forma de luz. E não qualquer luz, uma frequência precisa, determinada pela relação, energia igual à constante de Planck vezes a frequência. É por isso que cada elemento emite cores específicas. A luz que observamos é, na verdade, a assinatura dos saltos invisíveis que ocorrem dentro do átomo.
Bohr decidiu testar sua ideia no átomo mais simples de todos, o hidrogênio. Um único próton, um único elétron, o laboratório perfeito para sua teoria. A partir de seus postulados, ele calculou matematicamente os raios das órbitas e as energias permitidas para o elétron. E o resultado foi impressionante. O modelo previa exatamente as linhas espectrais observadas nos experimentos. Pela primeira vez, um modelo atômico não era apenas uma imagem intuitiva, era uma teoria capaz de fazer previsões corretas. O sucesso foi tão grande que, em 1922, Bohr recebeu o Prêmio Nobel de Física, marcando definitivamente a transição para a nova física do século XX. Apesar de seu enorme sucesso, o modelo de Bohr não era definitivo. Como toda grande teoria científica, ele também tinha limitações. Funcionava perfeitamente para o hidrogênio, átomos com apenas um elétron, mas falhava ao tentar explicar sistemas mais complexos. Assumia órbitas circulares bem definidas, quando a realidade microscópica é muito mais rica. Não explicava a intensidade nem o desdobramento fino das linhas espectrais. E, sobretudo, ainda tratava o elétron apenas como partícula, ignorando sua natureza ondulatória revelada por de Broglie. Era claro, Bohr havia aberto a porta, mas a mecânica quântica moderna ainda precisava atravessá-la. O modelo de Bohr marcou uma virada decisiva na história da ciência. Ele nos mostrou que, no interior do átomo, a energia não é contínua, ela é quantizada. Que os elétrons não podem existir em qualquer condição, mas apenas em estados bem definidos. Foi o primeiro modelo a construir uma ponte entre a mecânica clássica e as ideias quânticas que estavam surgindo. Mais tarde, a mecânica quântica moderna ampliou essa visão, substituindo as órbitas por descrições probabilísticas mais profundas, desenvolvidas por Schrödinger e Heisenberg. Ainda assim, as ideias fundamentais de Bohr permanecem vivas. Ele não encerrou a jornada, mas abriu o caminho para compreendermos a estrutura íntima da matéria. As ideias de Bohr não ficaram apenas nos livros, elas estão presentes na tecnologia que usamos todos os dias. Os lasers funcionam controlando transições eletrônicas entre níveis de energia. Os LEDs emitem luz justamente quando elétrons saltam entre níveis em materiais semicondutores. Na espectroscopia, identificamos elementos químicos analisando suas assinaturas luminosas únicas, exatamente como Bohr explicou. E até as cores dos fogos de artifício surgem dessas mesmas transições eletrônicas. Ou seja, compreender o átomo não foi apenas uma conquista teórica. Foi o que tornou possível boa parte da tecnologia do mundo moderno. Se essa aula te ajudou, continua na nossa órbita. Se inscreve no nosso canal, @orbitalesedu. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a entender química de forma clara e direto ao ponto. Orbitales, o universo da química ao seu alcance.